Salve, salve, sejam bem-vindos, leitores e espectadores de O Antagonista. Eu sou Felipe Moura Brasil, hoje quero conversar com vocês, claro, sobre a reportagem fundamental da Cruzoé, que está repercutindo por toda parte nessa sexta-feira e vai continuar repercutindo no fim de semana. Essa sexta é dia muito difícil para os passadores de pano, para aqueles que se entregaram de corpo e alma, se é que tem alma, a vassalagem desse poder de turno, obscuro, sem transparência, com telhado de vidro, com esquemas nos gabinetes passados. Pois é, eu quero, antes de começar a estabelecer aqui os parâmetros morais, que é exatamente o que esses desinformantes nunca fazem com vocês, sempre relativizando os crimes, dependendo de quem os comete. Então é o seguinte, quem desvia dinheiro público ou recebe conscientemente dinheiro público desviado por intermédio ou não de terceiros para pagar despesas pessoais ou alheias é bandido. Nesses tempos de distopia moral em que vivemos, é preciso lembrar. Então, seja de esquerda, seja de centro, seja de direita, é tudo bandido quem incorre nesses atos criminosos, nessas práticas ilícitas. É bom lembrar isso porque o debate público brasileiro, principalmente virtual, com esse embate de facções, de tribos, deixou em segundo plano o senso de decência, o zelo pela moralidade pública, isso que está acima desses conflitos políticos e ideológicos. Então, você tem o passador de pano da sujeira da esquerda, você tem o passador de pano da sujeira da direita, e que autoridade moral um tem para criticar o outro se eles fazem exatamente a mesma coisa quando ocorrem crimes, quando há uma investigação mostrando que há uma grande sujeira no passado dessas pessoas e que, no presente, elas fazem de tudo para acobertar. Muito bem, dito isso, quero lembrar aqui que em 1º de maio, quando o bolsonarismo incitava os brasileiros a se expor à morte sem máscara nas ruas, em plena escalada de óbitos e de ocupação dos hospitais na pandemia, eu falei no Twitter sobre a corrupção da alma. E um país que transige com a corrupção em gabinete também está de alma corrompida. Eu espero que não seja o caso do Brasil. Em 19 de junho, eu ainda escrevi. Agora eu vou entrar aqui no caso específico. Esses são os parâmetros. São aqui os parâmetros morais pré-estabelecidos. Agora vamos entrar nos casos que ainda estão sendo investigados. No entanto, já há um farto material que dá para a gente tirar várias conclusões. 19 de junho, tuitei. Agora, além de acreditar que pai e filho nada sabiam dos esquemas do amigo há 30 anos do pai, dentro e fora do gabinete do filho, você tem de acreditar também que eles não sabiam que o amigo investigado estava na casa do advogado deles, com o qual eles se encontravam. Bota crença nisso. Esse foi o meu comentário, irônico, obviamente, em relação a essa cegueira voluntária das pessoas que não conseguem juntar ali causa e efeito, não conseguem enxergar o todo, né? E agora, então, haja pano e fé na seita político-ideológica para você continuar sendo esse tipo de crente. É o seguinte, a reportagem exclusiva da Cruzoé revelou que Michele Bolsonaro recebeu pelo menos R$72 mil em cheques de Fabrício Queiroz desde 2011. Fabrício Queiroz, que era assessor do Flávio Bolsonaro, no gabinete dele, enquanto ele era deputado estadual na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, a Alerj. Fabrício Queiroz, amigo há mais de 30 anos de Jair Bolsonaro, atual presidente da República. Então, ele era amigo do pai, não é amigo do filho. Se tornou amigo do filho por consequência e passou a trabalhar lá no gabinete do filho. Mas é uma amizade que vem do pai. Então, em primeiro lugar, eu quero registrar, mais uma vez, a alegria de trabalhar em 2 veículos, o Antagonista e a Cruzoé, que incomodam o poder justamente por trazer à tona a sujeira que os passadores de pano tentam, fazem de tudo para varrer para baixo do tapete. Os passadores de pano a soldo federal. Só trouxa ainda se informa pelas emissoras financiadas pelo governo. Em segundo lugar, registrar também a respeito da repercussão dessa matéria, que eu vou esmiuçar, claro, é o seguinte, Michek, hashtag Michek, ficou 4 horas nos Trend Topics
logo que saiu a matéria de manhã na Cruzoé, que são os Trend Topics, que são os assuntos mais comentados no Twitter. Então, logo depois da publicação a respeito dos cheques da Michele Bolsonaro, atual primeira-dama, esposa do Jair Bolsonaro. E na quinta hora, Queiroz assumiu a vaga dela nos trends. Então, a claque realmente pira. Agora eu retomo. A revista teve acesso em primeira mão à quebra do sigilo bancário do ex-assessor e descobriu que foram ao menos 21 cheques destinados à primeira-dama. Michele recebeu 3 cheques de R$3.000 em 2011, 6 do mesmo valor em 2012 e mais 3 cheques de R$3.000 em 2013. Está vendo ali? Tudo pingadinho. Quantias ali de R$3.000 a cada cheque, 3 no ano, 6 no outro ano, mais 3 no outro ano. Em 2016, foram mais 9 depósitos que totalizaram R$36.000 naquele ano. A quebra dos sigilos bancários da esposa de Queiroz, Márcia Aguiar, mostra que ela também fez depósitos na conta da primeira-dama. Foram ao menos R$17.000 divididos em 6 cheques depositados em 2011. Ou seja, só aqui para vocês terem uma ideia anual, né? Nesse ano de 2011, portanto, a Michele Bolsonaro, esposa do Jair, recebeu os R$17.000 da esposa do Queiroz, aquela que ficou foragida e recebeu aquela benesse do João Otávio Noronha, presidente do STJ, que concedeu prisão domiciliar tanto ao Queiroz quanto a ela, mesmo foragida, para cuidar do marido doente. Então, a Michele recebeu R$17.000 da Márcia Aguiar, mulher do Queiroz, e mais os R$9.000, né? 3 cheques de R$3.000 em 2011. Portanto, recebeu só naquele ano de 2011 um total de R$26.000 de Queiroz e sua mulher, né? Tudo somado. A soma, agora o total, né, ao longo de todos os anos, a soma dos depósitos de Queiroz e Márcia na conta de Michele Bolsonaro resulta em R$89.000. Muito bem, que dinheiro, né, para pagar as despesas pessoais. Imagina aí se você tivesse mais R$9.000 no ano, R$18.000 no outro, 9.000, vai somando tudo, 36.000 com 9 depósitos, e no total R$89.000 aí para contribuir, né, para pagar as suas despesas pessoais. Todo mundo tem que comprar alguma coisa, tem que gastar com algum serviço, né? Então, está ali pingando na conta da Michele Bolsonaro esse dinheiro que vem desses ex-assessores do Flávio Bolsonaro, que, coincidência, né, apareceram lá, o caso do Queiroz, né, com movimentações bancárias atípicas e com as provas de que estava recebendo na sua conta parte do salário dos demais assessores do mesmo gabinete. Entre 2007 e 2018, não há nenhum depósito de Jair Bolsonaro destinado a Fabrício Queiroz. Por que isso está registrado na matéria? Porque em dezembro de 2018, vocês devem lembrar, logo depois da eleição, o Brasil votou sem saber de esquema em gabinete bolsonarista. Logo depois da eleição, veio à tona o relatório do COAF, mostrando a movimentação bancária atípica do Queiroz. Naquele momento, R$1.200.000, 600 mil que tinham entrado, 600 mil que tinham saído. O Jair Bolsonaro foi explicar os R$24.000 que o COAF já tinha detectado, que tinham sido depositados pelo Queiroz na conta da esposa dele, Michele Bolsonaro. E aí, o que o Bolsonaro falou? Que era a quitação de um empréstimo que ele havia feito ao Queiroz. Então, quer dizer, encontram lá o dinheiro na sua conta, você diz, não, esse dinheiro só está na minha conta porque eu havia antes emprestado dinheiro meu para a pessoa que depositou na minha conta, e o que ela está fazendo é apenas pagar a dívida contraída comigo. Então, essa é a alegação do Jair Bolsonaro. Aí, onde é que está registrado o empréstimo que havia sido feito? Não é curioso que uma pessoa empreste para outra em dinheiro vivo, que não está registrado em lugar nenhum, né? A alegação é de que houve um empréstimo. Ele não está registrado. Está aqui a informação, o extrato bancário, a quebra do sigilo, mostrou depósito do Jair Bolsonaro ao Queiroz, não tem nenhum. Então, se aconteceu, foi uma entrega
na mão em dinheiro vivo. Não é curioso? A soma de coincidências, quer dizer, entrega em dinheiro vivo e depois recebe pagamento em depósito na conta da esposa. Quer dizer, é uma soma. Você tem que acreditar também que o sujeito pagou lá a despesa pessoal do Flávio Bolsonaro, porque o Flávio estava num churrasco comemorando a vitória dele eleitoral, não tinha um aplicativo, não é? E aí o amigo, grande amigo, foi lá, se ofereceu, né, para pagar R$16.500, R$16.500 para o Flávio Bolsonaro não precisar sair do churrasco que ele estava festejando. Então, assim, é uma soma de alegações que você vai precisando acreditar, se você for um crente cego, que realmente é preciso que essas pessoas revejam, né, o seu apoio incondicional, a sua crença cega em político. Muito bem. O que o Jair Bolsonaro disse exatamente? Abro aspas para ele. Emprestei dinheiro para ele, Queiroz, em outras oportunidades. Nessa última agora, ele estava com um problema financeiro e uma dívida que ele tinha comigo se acumulou. Não foram 24 mil, foram 40 mil. Se o COAF quiser retroagir um pouquinho mais, vai chegar nos 40 mil. Fecho aspas. E, desde o ano passado, Bolsonaro ainda sustenta que o Queiroz teria depositado 10 cheques de 4 mil, né, para completar esses 40 mil, na conta de Michele para pagar esse empréstimo. Mas eu repito, foram 21 cheques. O COAF retroagiu um pouquinho, muito bem, foi lá quebrado sigilo e mostrou que era muito mais do que o Bolsonaro havia especificado na alegação dele. Em dezembro de 2019, Bolsonaro foi perguntado por um repórter, eu mostrei isso aqui em vídeo já, se existia algum comprovante dos supostos empréstimos que fez a Queiroz. Aí o presidente se irritou, que é normalmente o que acontece quando ele é questionado a respeito de um tema sensível, porque ele está acostumado a viver cercado de bajuladores, de puxa-saco. Então, quando vem a pergunta incômoda, ele dá aquela pirada, né? E aí começa a falar grosso até para intimidar. É um tipo comum, assim, as pessoas que reagem assim. Vocês devem, talvez, conhecer alguém que não gosta de falar de um tema incômodo, começa a ter uma postura, um lampejo autoritário naquele momento. E aí o Bolsonaro respondeu, aspas, ô rapaz, pergunta para tua mãe do comprovante que ela deu ao teu pai. Você tem comprovante do relógio no teu braço? Você tem a nota fiscal do teu sapato? Nunca tive problema com o Queiroz. Se ele fez besteira, responda pelos atos dele. Fecha o aspas. Claro que nunca teve problema, era o sujeito que estava repassando dinheiro para a conta da mulher dele, né? Isso não devia ser problema, devia ser solução, né? Dinheiro pingando na conta. Então, Bolsonaro tentou, olha, se ele fez besteira, responda pelos atos dele, tipo, não sei de nada, né? Que é mais ou menos a postura do Flávio Bolsonaro também, que, no entanto, chama de cara correto, trabalhador, né? Sempre é preciso puxar o saco do potencial delator, né? O Lula fazia isso e o bolsonarismo está cada vez mais parecido com o lulismo, né? É o bolsopetismo, o bolsolulismo, como preferirem. O Queiroz conheceu o presidente no Exército há mais de 30 anos, foi por meio do Bolsonaro que ele chegou ao gabinete do Flávio na Alerj, e, de acordo com o Ministério Público do Rio de Janeiro, a filha de Queiroz, Natália Queiroz, que trabalhava no gabinete do então deputado federal Jair Bolsonaro, repassou mais de R$29 mil ao pai, Fabrício Queiroz, em 2018, valor que equivale a 80% do salário de assessora. Eu tinha comentado isso já aqui várias vezes. Então, esse valor foi só em 2018, mas entre 2007 e 2018, ao longo desse período, a Natália Queiroz, filha do Fabrício, teria repassou, né, de acordo com a investigação, R$663 mil ao pai. Então, está ali pingando, né, por volta de R$50 mil por ano, mais um dinheirinho, né? Como é que o Queiroz falava naquele áudio que veio à tona também? 20 continhos, um pai de família, né? Pois é, da filha recebia ali uns 50 continhos e tal. 2018 aparentemente foi um pouquinho menos, R$29 mil, até porque os dois foram exonerados do gabinete do Flávio Queiroz, né, e do gabinete do Jair, a Natália, em outubro, então talvez não tenha completado o ano, então o valor foi um pouquinho menor, mas enfim, havia essa troca. E ela ainda é suspeita, repito, que já falei várias vezes aqui, de ter sido funcionária fantasma, que é personal trainer, atendia celebridades enquanto estava supostamente trabalhando no gabinete do Jair Bolsonaro. E desde a publicação do relatório do COAF, o MP do Rio avançou na investigação,
sobre essas movimentações do Queiroz, que somavam mais de R$ 1.200.000. De lá para cá, o Flávio Bolsonaro passou a ser investigado por peculato, lavagem de dinheiro e organização criminosa, suspeito de liderar esse esquema de rachadinha no gabinete da Alerj, com o Queiroz como operador financeiro. Ao Queiroz cabia recolher justamente parte dos salários dos funcionários para, entre outras coisas, bancar despesas pessoais do então deputado, como o próprio Flávio Bolsonaro teve que admitir. Repito, não porque vamos ser transparentes. Não, ele admitiu agora, em agosto de 2020, o caso veio à tona em dezembro de 2018, para vocês verem que demorou mais de 1 ano e meio para admitir isso, e só porque a investigação avançou e encontrou lá as imagens do Queiroz fazendo depósito para pagar as mensalidades escolares das filhas do Flávio Bolsonaro. Ele tem que dizer, o Queiroz pagou minhas contas, só que aí ele diz, não, o dinheiro é lícito, fui eu que dei o dinheiro. Tudo é assim. Sempre que o sujeito está depositando alguma coisa, eles dizem que foram eles que deram o dinheiro primeiro, que o dinheiro é absolutamente legal, mas não aparece em lugar nenhum. Né? Aliás, eu até falei no vídeo anterior, aquele PM do churrasco, ele que disse que depois o Flávio Bolsonaro pagou a ele. Então, isso a investigação vai ter que mostrar, mas disse que pagou em dinheiro vivo. Né? Então, vamos acompanhar também para saber se ele foi realmente pago ou se ele estava ali pagando mesmo a despesa pessoal do Flávio, sem receber nada em troca, né? Porque você tem aí as alegações do empréstimo anterior e você tem a alegação também da quitação posterior. Sempre essas coisas são feitas, incrivelmente, de acordo com as alegações, em dinheiro vivo, mas os depósitos estão lá devidamente registrados. Acharam que nunca iam ser descobertos, obviamente. Muito bem. Então, aqui tem umas anotações para relembrar os casos, mas eu passo adiante. A quebra de sigilo bancário do Fabrício Queiroz aponta que R$ 6.200.000 foram registrados entre 2007 e 2018. Atenção para esses valores, porque são diferentes do inicial. Do total, R$ 1.600.000 são identificados como salários da PM e da Alerj. Muito bem, o sujeito era remunerado porque tinha aqueles cargos, então uma parte se justifica pelo salário. Mas é uma parte pequena até em relação ao todo. R$ 2 milhões, 2 milhões, estão atrelados a 483 depósitos de servidores do gabinete de Flávio Bolsonaro. R$ 2 milhões. E há ainda mais R$ 900.000 em créditos em dinheiro, em espécie, sem identificação do depositante. Há lá gente botando dinheiro na conta dele, sem se identificar. Então, esse é o quadro, né? A gente já tratei aqui do depoimento do Queiroz, que falou que o Flávio ficou revoltado, quer dizer, tentando fazer parecer de que o Flávio Bolsonaro não sabia de nada, que tudo era um caso dele, ele estava com vergonha, mas não admitiu o esquema de rachadinha entre. Quer dizer, então tudo é feito para prolongar, para dificultar a investigação, para ir arrastando. Quer dizer, o Queiroz, com todos esses indícios, que não são nem mais indícios, são provas, ele ainda não admite o esquema de rachadinha. Então, tem lá mais de 10 assessores depositando parte do salário na conta dele e nem isso sequer ele admite. Quer dizer, a investigação precisa avançar a despeito dessas alegações, como aconteceu no caso da Lava Jato. Lembrando que essa investigação é da Furna da Onça, operação que é desdobramento da Lava Jato. É sempre bom destacar aqui o papel fundamental exercido pela Lava Jato, atingindo gente de todos os partidos, de todas as correntes ideológicas e grupos políticos. Muito bem. É o seguinte, eu passo aqui para mais adiante a reação lá em Brasília. Nessa sexta-feira, o deputado federal Marcelo Calero, do Cidadania do Rio de Janeiro, afirmou ao antagonista que é urgente a instauração de uma CPI sobre os depósitos de Queiroz à família Bolsonaro. Para o deputado, os fatos revelados pela Cruzoé apontam que podemos estar diante de um novo PC Farias. O PC era o braço direito do então presidente Fernando Collor de Mello, de quem foi tesoureiro na campanha presidencial, foi o centro do escândalo de corrupção que levou à abertura do processo de impeachment do presidente Collor, então presidente, em 1992. Naquele ano, o PC Farias foi acusado pelo irmão do presidente, Pedro Collor, de ser o operador de várias irregularidades envolvendo o chefe do executivo. Era o chamado esquema PC, que consistia numa rede de tráfico de influências do governo, intermediada por ele, PC Farias, que envolvia extorsão, lavagem de dinheiro, contas fantasmas e superfaturamento de contratos.
Naquela ocasião, o Senado concluiu que Collor teve relação direta e se beneficiou das operações a partir de um cheque de uma conta fantasma de PC usado para comprar um Fiat Elba e para reformar a casa do presidente. As descobertas acabaram fazendo com que Collor renunciasse antes da conclusão do processo. E vale lembrar que anos depois, PC e sua namorada foram assassinados misteriosamente em junho de 1996. Então, só para vocês verem que o Brasil já passou por um processo de impeachment, até para informar aos mais jovens que não acompanharam, em razão desse tipo de esquema, né? Um esquema que pode guardar aí semelhança com esquemas de gabinetes bolsonaristas. O líder do PSL no Senado, Major Olímpio, disse ao site que os depósitos e os outros feitos por Fabrício Queiroz, os depósitos feitos por Fabrício Queiroz para Michele Bolsonaro, revelados pela Cruzoé, mostram que ele era um verdadeiro diretor financeiro de uma holding familiar de Jair Bolsonaro. Queiroz, além de amigo, era um sujeito muito bondoso, porque pagava contas da família, fazia depósitos, eventuais aplicações, disse Major Olímpio. Enfim, um verdadeiro diretor financeiro de uma holding familiar. Algum político precisa dizer as coisas, né? Precisa realmente expressar aí com todas as letras aquilo que todas as provas em conjunto parecem demonstrar. Infelizmente, a quantidade de opositores morais a essa sujeira bolsonarista, fora do campo da esquerda corrupta e dos seus satélites e linhas auxiliares, é mínima, o que é uma vergonha. Que esses parlamentares que erguem bandeiras de liberalismo econômico, às vezes conservadores, etc., não apontem a sujeira do poder. Quer dizer, é inacreditável que os partidos de esquerda, às vezes, tenham que tomar as iniciativas, inclusive judiciais, contra a sujeira bolsonarista. Enquanto fica todo esse pessoal que parece que está lá representando, sabe, o empresário imoral que só está pensando em ganhar dinheiro e não está nem aí para a corrupção no país, como se uma coisa não fosse prejudicar a outra. Eles acham que a economia voa independentemente, né? Que uma sujeira, um escândalo e tal não interfere na economia. Essa é a cabeça desse pessoal. E muita gente apostou muito dinheiro nesse governo, muita gente tem aquela crença cega na figura do Paulo Guedes. Então, às vezes, parlamentares parecem porta-vozes dessas pessoas. E que pavor de desagradar o eleitorado, né? Essas pessoas não têm exemplos. Vão estudar Joaquim Nabuco, Edmund Burke. São pessoas que não tiveram... não mudaram o seu discurso, os seus ideais para ganhar votos. Aquilo que era a luta deles, aquilo que era o ideal deles, eles mantiveram mesmo quando não era popular. Tanto Joaquim Nabuco quanto Edmund Burke. E aqui você vê um monte de oportunista que fica medindo a temperatura do eleitorado para esperar a hora certa de repente, surgir alguma coisa mais acachapante, uma imagem de alguém botando dinheiro no bolso, para aí sim posar de paladino da moral. Porque enquanto envolve essa costura que precisa ser feita e que exige alguma capacidade de abstração, para você mostrar, tinha um esquema aqui no gabinete, o sujeito recolhia, desviava dinheiro público e depositava na conta aqui de pessoas da família e tal. Não, aí ele fica lá caladinho, não, vamos tocar o país, precisamos cuidar da economia, não fala nada. Aquela até analogia que o João Amoedo fez bem na entrevista aqui, de que não adianta falar quando o carro já bateu, né? Você tem que falar antes, quando o motorista está andando desgovernado. Mas, lamentavelmente, há parlamentares do Partido Novo que estão aí bastante caladinhos a respeito de toda a sujeira bolsonarista. E há também de outros partidos, mas, felizmente, há alguns que estão erguendo a voz, mesmo já tendo sido próximos ao bolsonarismo, e sendo atacados, obviamente, pela militância, como eu sou também há muito tempo, porque combati petismo, porque combati o PSDB como aliado do PT, como alguém que disputava com o PT apenas cargos, enquanto estava disputando a Odebrecht também, que não tinha
justamente essa capacidade de fazer o embate moral, porque tinha telhado de vidro. Né? Vejam lá o meu texto na Veja, é só botar Felipe Moura Brasil, Veja, bota lá PT e PSDB disputavam esquerdismo, porque os tucanos, os altos caciques tucanos, eles se acham a verdadeira esquerda. Né? O PT chamava de direita, porque qualquer coisa que tivesse à direita dele, eles tentavam associar a direita e tentavam associar o regime militar antes de o bolsonarismo ganhar alguma proeminência. Então, disputava esquerdismo e a Odebrecht. Aí está lá todas as declarações dos tucanos e as investigações que já estavam atingindo esses tucanos e que vieram a dar resultado agora. Né? Porque a gente fala lá atrás, desde o começo, fala da raiz. Hoje tem um monte de gente, faço até esse parênteses aqui, que é importante para vocês que acompanham o meu trabalho, o trabalho do Antagonista, o trabalho da Cruzoé. Tem pessoas como nós que fazemos análise do presente. Então, os cenários vão mudando, a realidade vai mudando, outras pessoas chegam ao poder, etc. E aí a gente mostra o que está acontecendo. Né? Algumas coisas a gente mostra no germe, na raiz. Tem o jornalismo de bastidor e tem a análise que é capaz de concatenar os fatos e tal. E dali a meses, às vezes anos, aquilo explode, vem à tona. Mas a gente está lá mostrando desde a raiz. E você tem um monte de comentaristas aí, a soldo federal, que são pessoas que ficam repetindo, anos depois, a análise do presente que a gente fazia lá no passado. Quer dizer, o que tem de bolsonarista hoje, que repete tudo que eu escrevi na minha coluna na Veja durante 3 anos e meio, tudo que eu escrevia nos meus sites, onde mais eu publicava os meus artigos durante 15 anos, eu e vários outros colunistas, obviamente, vários que me antecederam, o sujeito fica lá hoje, está lá um poder, um grupo político está no poder, com poder de ditar os rumos do país, e eles só ficam repetindo aquilo que a gente falava lá atrás. É claro que é preciso acompanhar desdobramentos de certas coisas que aconteceram lá, mas é preciso vigiar o poder de turno, porque é ele que dita os rumos do país. Então, a gente precisa falar mais dele, sem dúvida, precisa priorizar isso, principalmente quando os escândalos estão aparecendo e quando essas pessoas são capazes de ludibriar as grandes massas. Então, os petistas, por exemplo, quando eu passei todos aqueles anos falando e vigiando o governo do PT, eles chegavam e falavam assim, por que você não fala do prefeito de São José da Carochinha? Né? Eles sempre tentam transformar o colunista de âmbito nacional em algum comentarista local. E os bolsonaristas eles fazem a mesma coisa. É sempre tentando afastar a vigilância em relação ao poder de turno, o poder que eles passaram a defender. Então, é preciso que as pessoas aprendam a se orientar no debate público e ver que determinadas pessoas preferiram lucrar com o bolsonarismo, assim como várias preferiram lucrar com o petismo. A esquerda teve isso, o pessoal queria lucrar com o petismo no poder, a começar pelos próprios políticos, evidentemente, mas isso houve na esfera da comunicação. No bolsonarismo é a mesma coisa. Então, está cheio de gente que encontrou ali um nicho, que é o mercado consumidor fixo também, para o qual oferece lá os seus serviços, os seus produtos, as suas consultorias, etc. E não quer desagradar esse nicho que cativou. Mas ver se eu estou aqui para agradar as pessoas, estou aqui para dizer o que está acontecendo, o nosso trabalho. Né? Claro que a gente dá uma pitada de humor, de irreverência, e faz a nossa graça, mas o jornalismo precisa encarar os fatos como eles são. Aí agora, depois de toda essa reportagem, repercussão da Cruzoé, já tem aquele mesmo discurso de sempre, que, aliás, eu descrevi em dezembro, né, em relação ao bolsonarismo. Vou até tentar pegar o tweet aqui, que eu estava relembrando, que é o seguinte, vou dizer primeiro o que eu escrevi no dia 20 de dezembro. Toda vez que são expostas suas imoralidades individuais, eles acusam que há uma armação para derrubar o governo. Já repararam? Isso é um método. Isso é um expediente padrão, que é a mesma coisa que o lulismo fazia, que o petismo fazia. Querem derrubar o governo em relação a todas as denúncias jornalísticas e também dos investigadores a respeito da roubalheira que acontecia. Então, não é só roubalheira, existia a imoralidade, existia o cinismo, e a gente apontava tudo em todas essas esferas.
Aí, quando o Queiroz foi preso, o Flávio Bolsonaro saiu e disse: mais uma peça foi movimentada no tabuleiro para atacar Bolsonaro. E hoje é a mesma coisa. Os inimigos estão querendo dizer que foi mais dinheiro do que porque para derrubar o governo, etc. Quer dizer, não existe mais o zelo pela moralidade pública, não existe mais a vigilância pela transparência do poder de turno. É a mesma coisa que eu fazia durante o governo do PT, a gente faz agora durante o governo do Bolsonaro, vai fazer durante qualquer governo que não seja transparente. É claro que a gente luta para que o país melhore e haja, eventualmente, um governo virtuoso que seja absolutamente transparente e tal, mas onde não houver, a gente vai cobrar sempre. Agora, esse pessoal vem com essa, né? É tudo uma grande armação, quer dizer, é discurso de cheerleader de políticos superficiais, semi-analfabetos, que querem esconder a sua própria sujeira, e o sujeito se presta a esse papel de ser líder de militância. Olha, esses aqui são traidores, porque eles estão dando notícias incômodas. Bom, estamos trazendo verdades inconvenientes. É isso mesmo. E vamos continuar trazendo. Né? Por que o Flávio Bolsonaro demorou mais de 1 ano e meio para admitir que o Queiroz pagou suas contas pessoais? Por que não falou isso lá? Se era para ser transparente, por que não falou lá em dezembro de 2018? Se o Bolsonaro, a esposa dele, recebeu R$72 mil em 21 cheques, por que ele não disse lá, em dezembro de 2018? Por que veio com aquele papo? Não, eu fiz um empréstimo, era R$40 mil e tal, 10 cheques de 4 mil. Quer dizer, essas pessoas vão se posicionando conforme a sua sujeira vai sendo descoberta. Então, não dá para se amparar em alegações de políticos, porque o político está preocupado em manter o poder, o político está preocupado em se eleger. E outras pessoas precisam ficar preocupadas com que reine no ambiente cultural do país os fatos, né? Que eles reinem, que eles apareçam, que eles venham à tona, que as pessoas saibam o que está sendo feito com o dinheiro público, que é o dinheiro dos pagadores de impostos, que está sendo desviado por essa gente patrimonialista, que confunde o que é público com o que é privado. Né? Vocês viram aqui aquela alegação do Flávio a respeito justamente disso, do Queiroz pagar a conta dele. Qual é o secretário que não paga uma conta do patrão? O sujeito é assessor parlamentar, a função dele é fazer trabalho legislativo, recebe dinheiro público para isso, não é para ser babá de deputado, para fazer despesa pessoal. Quisesse ter uma babá, quisesse ter uma secretária, bom, você atua na iniciativa privada, você contrata alguém com o seu dinheiro, o dinheiro que você recebe. Então, quer dizer, é tudo do avesso e esses enganadores, eles estão por aí, né? O mercado da comunicação é muito sujeito às pressões políticas, é muito sujeito às verbas de publicidade e as pessoas precisam aprender a se informar e a se orientar até moralmente no mundo por meio daquelas emissoras, daqueles centros disseminadores de ideia que são mais claros, mais transparentes e mais coerentes, porque independe de qual seja o grupo político, a corrente ideológica que esteja no poder, vamos continuar sendo vigilantes. Muito bem, enquanto eu estava gravando, saiu a seguinte notícia no Antagonista. Período de depósitos na conta de Queiroz coincide com expansão imobiliária do clã Bolsonaro. Como Cruzoé revelou, os depósitos em cheque feitos por Fabrício Queiroz e sua mulher na conta de Michele Bolsonaro ocorreram entre 2011 e 2018. No período, o ex-assessor movimentou em suas contas volume de recursos incompatível com seu salário. Os valores coincidem com o período de expansão imobiliária do clã Bolsonaro. Só no caso de Flávio Bolsonaro, o MP suspeita que o hoje senador tenha lavado mais de R$2 milhões e 300 mil em imóveis e na compra de franquia da Copenhagen, a loja de chocolate. A investigação do MP atinge um total de 37 imóveis que estariam ligados ao senador, sua família e à empresa Bolsotini Chocolates e Café. São 14 apartamentos e 23 salas comerciais em Copacabana, Botafogo, Barra da Tijuca e Jacarepaguá, bairros do meu Rio de Janeiro. Em 2012, enquanto o então assessor recebia quase R$600 mil em depósitos em suas contas, Flávio Bolsonaro e sua mulher Fernanda compraram com cheques 2 imóveis em Copacabana. Esses imóveis, segundo os investigadores,
foram declarados por valor inferior ao negociado no mercado. O vendedor teria recebido do casal, além de R$310 mil em cheques, quase R$640 mil em espécie. Os dois apartamentos foram vendidos cerca de um ano depois por quase R$1.200.000. Quer dizer, R$640 mil em espécie, e o Queiroz recebia lá R$600 mil em depósitos na conta dele. Quer dizer, será que parte desses R$640 mil, ou quem sabe a maior parte, não tenha sido proveniente do recolhimento de salários de assessores por parte do Queiroz? No mesmo ano de 2012, Jair Bolsonaro adquiriu uma das casas que possui no Vivendas da Barra, condomínio, por R$500 mil, valor também abaixo do mercado. Outra residência no mesmo condomínio foi comprada em 2009 e declarada por R$400 mil. Para o MP, o esquema de rachadinha começou um ano antes, em 2008, e durou até 2018. Só nos 3 primeiros anos desse esquema, Flávio comprou 10 salas comerciais por valor superior a R$2.600.000, imóveis que foram vendidos ao fim do período por R$3.160.000. A quebra do sigilo de Queiroz mostra também que entre 2013 e 2015, quase R$1,5 milhão entraram na conta de Queiroz. E foi justamente em 2015 que Flávio comprou a franquia da Copenhagen num shopping do Rio de Janeiro. Franquia que, segundo o MP, teria lavado mais de R$1.600.000 até 2018. Vale lembrar que em outubro de 2016, o PM Diego Sodré, amigo de Flávio, pagou o boleto, esse ao qual eu estava me referindo, R$16 mil, referente à prestação de um apartamento adquirido por Flávio e Fernanda. Aliás, no período analisado pelo MP, Queiroz também pagou 116 boletos referentes a mensalidades escolares e planos de saúde da família do 01, primogênito do Jair Bolsonaro, num total de R$261 mil. Muito bem, se vocês estavam achando pequenos os valores, o que não deixa de ser crime se for constatado, de fato, o desvio de dinheiro público, está aí valores ainda maiores. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que, de acordo com esse cenário traçado pelos investigadores, é possível que o dinheiro depositado tenha sido fichinha perto do dinheiro lavado por meio de transações imobiliárias e também da loja de chocolate. Então, quer dizer, tem uma grana que ela é suja, ela vem de um esquema de corrupção no gabinete, mas aí ela é usada ali para comprar apartamento, para comprar loja, para fazer esse tipo de coisa, e esse dinheiro, então, é lavado dessa maneira. É muito grave tudo isso. As pessoas que fazem esse tipo de esquema, elas vivem uma sensação de onipotência, né? Vocês podem imaginar quantas atitudes são necessárias no dia a dia de uma pessoa envolvida num esquema tão duradouro quanto este, que é radiografado pelo Ministério Público, quantas atitudes criminosas, quantos momentos de consciência da sujeira que você está fazendo se tem durante todo esse período. Quer dizer, a gente imagina, quando a gente imagina criminosos lavando dinheiro, criminosos desviando dinheiro, é claro que fazem isso achando que estão sendo muito espertos. Muitas vezes fazem isso rindo, muitas vezes fazem isso tirando onda, fazem isso comemorando mais aquele dinheiro, mais aquela negociação, mais aquela lavagem, porque é aí que muitas vezes o criminoso se sente mais seguro depois que ele lavou o dinheiro. Aliás, vejam a série Ozark na Netflix, que eu assisti as 3 temporadas, acho extraordinário, vai vir mais uma, que é justamente sobre lavadores de dinheiro. Mas, então, depois que o dinheiro é lavado, o criminoso se sente mais seguro. Então, vocês imaginam que o nível moral de pessoas capazes de, durante tanto tempo, mexer nesse mecanismo.
Isso é o cenário pintado pelo Ministério Público e é óbvio que a gente precisa ficar de olho. Muito bem, tem muito assunto ainda, isso vai render bastante. Eu sou Felipe Moura Brasil e, olha, hoje foi mais uma amostra daquilo que eu venho dizendo aqui e que assinar a Cruzoé é fundamental. Então, entra lá em antagonista.com/exclusivo. Aqui os nossos vídeos estão com um QR Code também para você mirar o celular e aparecer já a página para você escolher o seu combo de assinatura e ficar sabendo antes tudo o que acontece, sabendo em primeira mão e refletindo também sobre os rumos que os fatos estão tomando. Um grande abraço e até a próxima.